Continuando aí, né? Então a gente disse que precisávamos ter aberto uma planilha de dados, tá? Então vamos fazer o seguinte, por exemplo, abra aquele arquivo que a gente mandou, o tal do pesquisa 1, né? Para que a gente possa proceder na planilha do arquivo a geração dessas estatísticas descritivas das variáveis numéricas que lá estão, tá? Evidentemente a gente vai trabalhar com uma delas só por aqui. Então você abrindo o arquivo planilhas 1, tá? Ou pesquisa 1, XLS, a gente agora, com ele aberto, né, com aquela planilha aberta, a gente vai então ativar a função suplementar, né, do Excel chamada estatística descritiva, ok? Então quando você abre o arquivo pesquisa 1, ele vai estar naquela forma geral que ele chega. Aí você tem então que clicar em dados e depois lá no final clicar no análise de dados, tá certo? Ok? Depois que você fizer isso, vai então abrir a caixa de ferramentas, né, da análise de dados, as ferramentas de análise. Então está aqui, análise de dados, ferramentas de análise. Aí você tem um bando de ferramentas de análise de dados aí, tá? Você vai escolher a estatística descritiva aqui. Você vai clicar nessa alternativa aqui, ok? Clicou nela, ela vai ficar marcada e aí você vai então clicar em OK, tá? Ao fazer isso, você vai abrir a caixa da estatística descritiva da ferramenta, né? Bom, então agora a gente tem que colocar aí o que a gente precisa, por que a gente está pedindo a estatística descritiva de quê, tá? Então eu tenho que a primeira providência a tomar é entrar com os dados da variável, ou seja, aqui tem uma caixa para a entrada dos dados da variável, tá bom? Ok? Se você clicar nessa setinha vermelha aqui, né, a nossa setinha azul aqui, se você clicar nessa setinha vermelha, o sistema vai te jogar para a planilha lá no pesquisa 1, né, que tem aquelas variáveis todas, aqueles dados todos em colunas, né? Ok? Então, na planilha pesquisa 1 de dados, né, do arquivo pesquisa 1, você deve clicar na célula E1. Né? Essa célula E1 é aquela célula que estava escrito essa palavra aqui, idade, tá? Que era o nome daquela variável. Tá? Você agora deve levar o mouse nessa célula E1, tá? No canto direito dela aqui tem um pontinho. Quando você chega com o cursor nesse pontinho, tá? Ele se transforma e você pode arrastar o mouse, né, com o botão seguro lá, até a célula E128. Então você marcou toda a coluna, desde a célula E1, que tem o nome da variável, até a última célula E128. Tá? Bom, você soltando o cursor nesse campo, no E128, esse campo que tinha aqui, esse campo aqui vai ficar preenchido com os dados que você quer, estatística descritiva daqueles dados, tá ok? Ou seja, isso nessa caixa aqui que está aberta em cima da planilha do pesquisa 1, tá? Bom, você tem que levar essa informação lá para aquela caixa, né, da planilha, das ferramentas de análise da estatística descritiva, ok? Como é que você faz isso? Basta vir nessa setinha aqui do canto, tá? Clicar nela que ela volta para lá, ok? É isso que acontece aí. Então, você tem que clicar aqui
para que você carregue essa informação lá para a caixa de ferramentas da ferramenta estatística descritiva. Tá? Fazendo isso, você então vê aqui que fica preenchido aqui o campo. Tá? Bom, agora você tem que fazer duas coisas. Uma é você indicar aqui, e usualmente isso já vem indicado porque é o default dela, quer dizer, aquilo que ela já vem marcado, que é que os dados estão em colunas. Se eventualmente estiver em linha, você marca as linhas aqui, mas então precisa isso aqui estar marcado, colunas, né? E a gente fez lá os dados em colunas, e depois a gente tem que dizer onde é que eu quero que o sistema solte o resultado daí, né? Dessa estatística descritiva. Tá? Você tem 3 formas de fazer isso daí. Tá? Ok? Não, isso ainda não. Aqui tem uma coisa chamada rótulos na primeira linha. Você tem que ticar aqui, se, como a gente fez lá, a primeira linha, ou seja, a célula E1, tinha um nome da variável. Então eu preciso dizer que aquilo ali é o rótulo daquela coluna. Tá? Então eu tenho que ticar aqui para que ele saiba que aquilo lá é apenas o nome da variável. É o rótulo da coluna. A partir daí, da E2 para frente, é que ele vai considerar os dados numéricos. Tá ok? Então, ticar aqui no colunas, se não tiver, por acaso, e aqui ticar também, nesse caso que a gente tem o nome da variável colocado na primeira célula daquela coluna. Se a primeira célula começar com um número direto, então você não precisa ticar aí, ok? Bom. E aí você tem que dizer agora onde é que você quer despejar o produto dessa estatística descritiva, ou seja, onde é que você quer que seja escrito esse produto. Você tem 3 formas de fazer isso. Ou você escreve nessa planilha mesmo aí, que está aí à tua frente, tá ok? Ou você indica que você quer uma outra planilha, ou você quer um outro arquivo, né? Trocar a planilha, trocar lá embaixo a planilhazinha que tem planilha 1, planilha 2, etc. Trocar o arquivo é abrir um novo arquivo Excel. Mas vamos ficar com esse primeiro, que é para que a gente possa, nessa mesma planilha, marcar onde é que eu quero que os dados sejam colocados, ok? Então, você faz o seguinte, você escreve aqui na saída, né? Opções de saída, isso aqui está escrito opções de saída. Aqui você tem na mesma coluna, né? Na mesma planilha, um intervalo de células, né? Está aqui escrito intervalo de células. Aí você vai dizer onde é que você quer botar isso. Basta você clicar uma célula aqui, ou você escrever uma célula, no caso a gente está propondo que seja na célula G2, tá? E se você não quiser G2, quiser em outro lugar, você aciona essa setinha aqui, vai para a planilha, você clica lá onde é que você quer, tá? E aí volta para cá, né? Lá vai ter um retorno, você volta aqui e vai ver que vai estar escrito a célula que você clicou lá. No nosso caso foi a G2, ok? Então, depois que você disser onde é que você quer que solte os dados, você vai ter que dizer algumas coisas para eles, né? O que você quer. As alternativas aí são resumo estatístico, né? Intervalo de confiança, é isso que está escrito aí? A confiabilidade é um intervalo de confiabilidade para média, e se você quiser os valores menores e maiores, você diz aí quantos você quer em cada coisa. Mas na verdade basta se ticar em resumo estatístico, que é o que está interessando para nós aqui. Tá? Feito isso, você então clica em OK aqui, que ele já sabe que ele precisa fazer o resumo estatístico daquilo que está naquele conjunto de células, né? Indicado aqui, ele vai soltar nessa célula G2 e ele vai dar lá o resumo estatístico, tá? Clicou no OK,
clicou no OK, automaticamente abre esse conjunto de saídas aqui, começando na célula G2, todas essas estatísticas descritivas daquele conjunto de 127 idades que estão lá, ok? Ok, bom. Você pode observar, né, que a gente já viu quase todas essas estatísticas que estão aí. A gente viu separadamente, individualmente, né, e a gente fez isso para que a gente entendesse o que é cada uma delas, tá? Você não podia chegar aqui e dizer, ó, faz assim, e aí você fica com essa coisa, mas você não saberia exatamente o que são isso. Cada uma delas, né, a natureza de cada uma, o que se faz com cada uma delas, como se chega a cada uma delas, tá? Então, é isso daí. Você, então, tem que se lembrar o seguinte, nessas estatísticas todas que estão aí, né? Média, erro padrão, mediana, modo, etc. Você tem que se lembrar o seguinte. Modo, para nós, é moda, né? Quem traduziu isso, traduziu errado. Tá? Então, o que vier aqui chamado modo, você vai entender como moda. Ou seja, aquele valor mais frequente de todos aqueles 127 células que estão lá, tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar, tem uma coisa chamada intervalo aqui, tá? Esse intervalo, na verdade, é um intervalo total, é a amplitude total dos dados, é o maior menos o menor. Se você dividir aqui o máximo menos, subtrair o máximo do mínimo do máximo, você vai chegar a esse valor, né? Aí no caso era 59, tá? O máximo era 76 e o mínimo era 17. E você tem uma coisa aí que a gente, no princípio, nunca falou, e é também uma estatística, é a soma de todos aqueles 127 valores. Tá? Ela aqui, 4.042 anos de idade. É a soma de todos aqueles valores. Né? Se você dividir pelos 127, que é a contagem de valores ali, você vai ter, então, a média, que é o que está aqui em cima. Ok? Tem uma coisa aqui chamada erro padrão, né? Esse erro padrão, a gente vai ver mais à frente o que vem a ser isso, tá? Não vou explicar agora, porque eu quero associar isso com o que realmente ele é, tá? Para que a gente calcula isso, tá bom? Isso vai estar ligado exatamente às nossas inferências futuramente, tá bom? Então, é essa forma que a gente tem de usar essa função de análise de dados, né, e você obter todas as estatísticas descritivas, né, de uma coluna, né, de uma variável que você tenha construído dentro da sua planilha, tá? Você vai fazer isso para cada uma delas. Se quiser fazer para outra, né, que era número de irmãos, aí você, número de irmãos, manda, vamos dizer assim, manda imprimir na célula GHIJ4, para não ficar grudado aí. Na J4. Aí ele vai dar outra, exatamente com essas mesmas estatísticas, mas os valores da variável número de irmãos. E só isso aqui só serve, evidentemente, para variáveis numéricas. Ok? É isso daí. Tá bom? Então, com essa informação, isso é mais para a prática de vocês, né? Se vocês estiverem trabalhando com as planilhas das suas pesquisas, etc., vocês podem, né, utilizar isso para calcular todas essas estatísticas e aí, na hora de publicar, escolher lá, acho que você precisa, etc., sei lá, tá bom? É muito rápido, né? Desde que você tenha feito a planilha direitinho, né, organizada, com os valores lá numéricos, tudo direitinho, só os números, né, você vai conseguir fazer isso. Se numa daquelas colunas tiver uma informação qualquer que não seja número, tiver uma letra lá em qualquer uma das células, isso aqui não vai sair, porque ela vai dar erro para essas variáveis, para esses valores, tá? Então, por isso que a organização da planilha tem que ser alguma coisa bastante criteriosa, bastante cuidadosa, ok? E aí, essa coisa aqui é muito rápido fazer isso. Então, conforme eu falei,
a gente podia dar isso lá na primeira aula. Ah, faz assim, pô. Aí ficava aquela coisa do compra feito, né? Agora você sabe o que está comprando, na verdade, né? Ou para que cada coisa dessa serve, tá bom? Então, a partir de agora, a gente vai entrar numa outra dimensão da estatística, que vão ser, vamos dizer assim, as distribuições de frequências. As principais, evidentemente, né, especialmente das variáveis contínuas, né, especialmente da normal, que é para a gente então poder dar o salto seguinte da parte de amostragem, tá? O que é essa coisa de você fazer a amostragem para você conhecer a população, tá? Ok? Lembrando novamente, o importante é você conhecer como a população funciona, para aquelas características todas que vocês idealizaram no começo como importante de conhecer do fenômeno, né? Obtidas se eu puder consultar a população toda, ótimo, que eu vou ter a visão populacional. Mas se eu não tiver, eu vou ter que trabalhar com uma parte dessa população, uma amostra dessa população. E aí precisamos ver algumas técnicas de amostragem para que eu possa depois, então, a partir da amostra, inferir as coisas da população, já que ela é a grande importância da gente conhecer. Ok? Então tá ótimo. Até lá então, um abraço para todos. Tudo de bom.